Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando você pensa sobre Jesus, você pensa em uma pessoa radical? Hoje eu quero falar sobre o ensinamento radical de Jesus. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 825. Ao longo de 2000 anos, a imagem de Jesus Cristo mudou. Apesar de termos acesso às informações importantíssimas que o Espírito Santo deixou registradas sobre a pessoa mais importante a nascer em toda a história, a percepção popular de Jesus nos dias de hoje é muito diferente do que no primeiro século. Para muitas pessoas hoje, Jesus é uma figura simpática e tão mansa que jamais reagiria contra qualquer coisa que acontecesse. A opinião popular é que seja uma pessoa pronta e disposta a fazer tudo que seus seguidores pedem, ou pior, alguns até mandam e acreditam que Jesus vai fazer tudo. Com tais pensamentos, se torna difícil compreender o impacto que Jesus teve no mundo do primeiro século e difícil permitir o impacto necessário no século XXI. Jesus foi um radical causador de divisão. Não é assim que você pensa em Cristo? Precisa pensar mais. O ensinamento de Jesus foi tão radical que ele usou ilustrações chocantes para comunicar a mensagem. Ele comparou a aceitação da sua mensagem à amputação de membros do corpo. Ele disse em Mateus capítulo 5, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em outra ocasião, ele disse que seria rejeitado e morto pelos homens. Logo em seguida, ele olhou para os seus seguidores mais chegados e disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Nada suave nessas mensagens. Jesus deixa clara a sua intenção de mudar radicalmente a vida dos seus ouvintes e de exigir enormes sacrifícios. A mensagem popular de Jesus para o século XXI, conforme os pregadores que dominam a mídia, é uma garantia de prosperidade e felicidade nessa vida. Não tem casa própria? Siga a Jesus. Ou melhor, traga seus dízimos e ofertas para tal igreja e você terá uma bela casa e ainda outra na praia. Foi isso o que Jesus falou? Lucas capítulo 9 diz, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Conforto? Prosperidade? Ensinamento radical polariza as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro século. Jesus não ensinou um caminho fácil e sem sacrifício. Seguir a Jesus significava se afastar dos pensamentos carnais e materialistas que dominavam o mundo. Significava romper com as instituições religiosas que dominavam seus seguidores. Significava abrir mão da própria vida. As pessoas que aceitaram esses desafios foram vistas como loucas. Um desses seguidores explicou a sua fé para um governador em Cesareia e foi interrompido pela objeção do governador que disse, estás louco, Paulo? Atos capítulo 26.
Em outra ocasião, alguns dos cristãos foram acusados perante as autoridades com estas palavras: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos capítulo 17, versículo 6. Essas reações fortes contra os seguidores de Jesus não devem nos surpreender. Ele mesmo disse em Lucas 11, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Para entender Jesus, precisamos largar as imagens populares que dominam filmes, arte e as pregações distorcidas em muitas igrejas. Jesus não é um herói folclórico que pode ser moldado e mudado conforme o clima de cada época. Ele é Deus. Deus que se fez carne para chamar suas criaturas a mudarem radicalmente as suas vidas e receberem dele o perdão e a salvação. Não cabe a nós diluirmos ou adaptarmos a imagem nem a mensagem de Cristo. Cabe a nós aceitar o desafio que ele lançou. Marcos 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esta é a mensagem radical de Jesus. Você acertou a pergunta 825? Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Verdadeiro ou falso? Esta afirmação é verdadeira, como encontramos em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, falando sobre a esposa de Isaac. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando os gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram. E pergunta 826. Como se chamava a esposa de Isaac? Alternativas. A. Sara. B. Raquel. C. Rebeca. Ou D. Ruth. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O ensinamento de Jesus foi radical. Ele falou de arrancar o olho, cortar a mão, sacrificar a vida, tomando a cruz para seguir após ele. E a mensagem dele continua sendo radical. Ele não quer um pedaço de nós. Ele não garante a nossa prosperidade e felicidade nesta vida. Ele quer a nossa dedicação total em serviço ao nosso Rei, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.